Fala, galerinha! Faz tempo que eu não apareço, hein? É. Aqui quem tá falando é o Rubão, o Rubinho. E aquele ali é o produtor. Palmeiras. Tá ali jogando um FIFA. Lindo. Se inscreve aí no canal aí, rapaziada, compartilha e tudo mais. O assunto de hoje é a polêmica da Copa América. Não poderia ser diferente. Eu fiz aqui uns tópicos aqui para falar sobre essa polêmica aí que ganhou mais um capítulo hoje. Ontem o Caboclo foi afastado da presidência e hoje parece que saiu alguns áudios dele e parece que realmente ele assediou a menina, não sei, não tô por dentro ainda, não vi. Cheguei um tempo aí do serviço, não deu para acompanhar isso direito, mas vou focar mais aqui na seleção. E eu fiz uns tópicos aqui, vou começar pelo primeiro tópico, que é: você ainda torce pela seleção brasileira? Sim. Então, ó, aquele cara ali, o jogo da seleção brasileira, ele fica mais tenso do que ele torce mesmo, ele assiste, mas porque ele é criança ainda, ele, não sei, acho que isso pesa. As crianças ainda assim ainda tem aquele apreço pela seleção. Agora, por exemplo, pra mim, seleção é só atraso. Ela tira jogadores de clubes, lesiona jogadores, não tem vínculo nenhum com a sociedade, não tem vínculo nenhum com a gente, com o torcedor do futebol, porque assim, é uma coisa que esfriou, uma relação fria de torcedor com a seleção, e tem essa coisa da CBF, que é é um lado podre. Então você vê muito jogo amistoso do Brasil lá na Casa do Chapéu, Estados Unidos, Inglaterra, Belgrano. em países que não faz o menor sentido, horários, o jogo é 3 horas da tarde, ninguém para assistir. Antigamente tinha aquele apreço de tipo, o craque do meu time foi convocado e tal, então eu vou torcer pelo cara do meu time. Hoje em dia não é mais assim, porque a maioria joga lá fora, muitos jogadores nem passaram, por exemplo, o Marquinhos, que hoje é o zagueiro, ele não tem nenhuma afinidade assim com o corintiano, pode ser que bem pouco assim, mas o cara nem chegou a jogar no Corinthians, foi vendido quando moleque. Então tem vários assim. Acho que o Neymar tem algum apreço ali pelos santistas e tal, mas o Neymar é um caso à parte. Enfim, não tem mais nem esse vínculo de vou torcer pelo cara do meu time, tem 2, 3 do meu time, vou torcer por eles, não tem mais isso. Quando joga eliminatórias aqui, ingresso caríssimo, caríssimo, não é acessível ao público. A seleção em si se tornou uma seleção afastada do público. É uma coisa assim que o torcedor no estádio é aquela coisa, não tem aquela química que, por exemplo, os argentinos têm, que os caras gostam mesmo da seleção, mesmo também, que é quase a mesma coisa que aqui do Brasil, os jogadores nem jogam nos clubes lá, mas eles têm uma paixão assim pela seleção, e você vê que a relação torcida argentina e a seleção da Argentina é uma coisa mais unida. Eu não sei como que deve ser lá, amistoso, essa coisa, eu não sei. A AFA também é um lado podre da seleção, mas mesmo assim eles ainda conseguiram manter uma coisa que não vejo mais aqui no Brasil. Eu não vejo mais o cara nossa, hoje tem jogo da seleção, tirando ele, não tem, é muito pouco. Na Copa do Mundo, legal, você vai torcer, por quê? Porque é de 4 em 4 anos, é uma coisa que acontece poucas vezes, você se reúne ali. O futebol, pra mim, a essência dele não é nem o jogo em si, é com quem você assiste o jogo, como você se reúne. Por exemplo, eu sempre assisti jogo com meu pai, com meu tio, com meus primos, e agora com ele, e a gente sempre frequentou estádio. Então acho que essa relação é o que é o legal do futebol, é o gostoso do futebol, é você compartilhar um momento ali com alguém. E a seleção deveria ser assim, aquele momento que você, que é São Paulino, palmeirense, corintiano, vão torcer pelo mesmo time, pela mesma seleção, mas os caras conseguiram estragar isso aí. E eu, particularmente, na Copa de 2002, eu lembro, eu era bem moleque, eu comemorei pra caramba, teve festa na rua assim, mas eu acho que
eu já ouvi mais velhos falarem que antes disso já não tinha mais uma relação tão boa torcedor e seleção, mas pra mim ali foi assim, eu acho que o último momento assim de nossa, vou assistir a seleção e tal. Talvez até aquele jogo Brasil e Argentina, que aí é um caso à parte, que tem a rivalidade, é uma coisa que você quer ganhar da Argentina. Então não tem essa relação e isso atrapalha demais a seleção, eu acho, porque a torcida, o afinco da torcida pela seleção, é o que faz o time. Tem muito time aí que outro dia o Colón foi campeão e tinha um vídeo de um senhor de 91 anos que nunca tinha visto o Colón ser campeão e o cara mesmo assim seguiu o Colón ali todo esse tempo, você entendeu? Acho que essa é a essência do futebol e a seleção não tem isso, não tem isso. É mais ou menos tem convocação que você não entende. Cara que tá bem, o cara pode estar o seu melhor aqui no Brasil, tudo bem, o nível do futebol é fraco e tal, mas tem jogadores que são convocados que a gente não entende, é um balcão de negócio, o cara veste a camisa da seleção, ele valoriza, então é empresário envolvido e essa coisa afastou o torcedor. Eu mesmo particularmente não ligo para a seleção, assisto porque eu sou apaixonado por futebol, eu adoro futebol, então eu assisto, mas não é uma coisa assim que, puta, o Brasil perdeu, meu Deus, não tem nem comparação. Aí se você me perguntar assim, você trocaria a Copa do Mundo de 2012 ou 2002 por dois títulos de São Paulo? Eu trocaria fácil. Então, essa é a minha opinião sobre essa relação torcida-seleção que esfriou e atrapalha demais a seleção, atrapalha demais e acho que perdeu totalmente assim. E esse episódio de agora, cara, é pior ainda mais, porque agora começa a entrar uma coisa assim de política misturada, aí já tinham assim meio que associado a camisa da seleção. Eu sou um cara que adoro fazer coleção de camisa, eu tenho várias da seleção, eu acho a camisa uma das camisas mais bonitas que tem, e associaram a camisa da seleção brasileira a um determinado lado político e você andar na rua, você vai ser confundido. Eu não gosto disso, eu uso a camisa e dane-se se achar que esse cara aí é Bolsonaro ou se não é, dane-se. Eu gosto de futebol e camisa de time pra mim é camisa de time, não tem nada com lado político, essas coisas. Apesar que é associado à seleção e agora é mais uma mancha essa briga política, presidente se metendo na seleção e o presidente da seleção acusado de assédio sexual e nossa, e vai tirar o Tite porque ele tem uma posição política diferente, enfim, a gente vai entrar nesse tema ainda, nesse tema. Então nesse primeiro tópico eu não torço mais pela seleção, não sigo a seleção assim, nossa, meu Deus, tirando na Copa do Mundo é legal e tal, mas por exemplo, o Brasil foi eliminado, nossa, não é uma tristeza do mundo, nossa, não, como se o São Paulo foi eliminado num Paulista, você fica arrasado, com a seleção não tem o mesmo sentimento, entendeu? Esse é meu posicionamento sobre o torcer ainda pela seleção. E essa relação vem piorando e esse episódio de agora é um episódio lamentável, uma coisa horrível e vem mais uma mancha aí para a seleção, para a CBF, enfim. O outro tópico que eu tinha colocado aqui, cara, é em relação à Globo. Por que a Globo? A Globo ela monopolizou o futebol durante muito tempo. A Globo, ela tinha ali o futebol, era todo dela, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, Paulista, Carioca, Seleção, tudo. Ela foi perdendo a força agora com esses. Não é só por causa do Bolsonaro e a guerra do Bolsonaro com a Globo, não é só por isso, é por causa dos streamings também. Por exemplo, ela perdeu a Libertadores, não foi porque o Bolsonaro se meteu ou se ele tirou o dinheiro da Globo, é porque antes da pandemia do ano passado, a Globo tinha fechado com a Libertadores e tinha pagado um preço. Ficou o tempo parado, quando voltou, a Libertadores queria receber o mesmo valor, ou um valor mais alto, não me lembro de cor, assim, de cabeça, falando mais de cabeça mesmo.
E ela, a Conmebol queria receber um valor, só que o dólar já tinha mudado o seu de preço, tinha aumentado pra caramba, e a Globo falou, não, eu não vou pagar por isso, e não quis, e não aceitou, e aí a Conmebol fechou com a SBT, e hoje tá com a SBT. Aí o Carioca foi... O Carioca teve aquele, aí sim, pela MP, que deu o direito do mandante, aí foi uma confusão lá, enfim. Mas eu sempre fui um cara que achava legal tirar esse poder todo da Globo. Ela dominava ali o futebol. Eu achava legal que tirasse um pouco, que passasse um campeonato ali, que passasse um outro jogo aqui, ou então como era antigamente, mas por exemplo, a Band e a Globo transmitiam, só que a Band só podia transmitir o jogo que a Globo transmitia. Então era uma coisa meio maquiada. Seria legal se a Band passasse um jogo, a Globo um, a SBT outra, ou então cada um tivesse pelo menos direito a um jogo por rodada. Seria uma coisa mais justa, mais legal. Esse seria o ideal. Agora, como está hoje, se você quiser ver a Libertadores, tudo bem, passa ali na SBT e tal. Mas se você quer ver a Sul-Americana, aí você tem que pagar um valor para Conmebol. Se você quer ver um campeonato X... Na verdade não. Por que não? Ou você pode pagar, ou você pode usar o Futimax. Então, tá vendo? Ou então é isso. E isso daí tem crescido muito. O GatoNet, o Futimax. Porque ou você vai pro lado pirata, ou então se você quiser ser justo e seguir ali, você vai ter que pagar um valor X para assistir a Conmebol, a Sul-Americana, vai ter que pagar um valor para assistir no EA Plus, assistir a Champions League. Se você quiser assistir o Carioca, você tinha que pagar um valor, aí você tem que pagar o Premier. Então ficou pior para nós que somos consumidor. Ficou pior porque antes você assistia tudo na Globo. Era ruim porque a Globo escolhia o jogo dela, passa o jogo, o horário, a hora que ela quiser. Era ruim, lógico que é ruim. Mas isso não mudou ainda, o jogo ainda é 9h30 da noite, numa terça-feira. Você tem que pagar 30 para um, 30 para outro, 30 para outro, e vai ficar o mesmo preço quase que era o Premier. Então não ficou ideal para o torcedor ainda, eu acho, na minha opinião. E essa guerra da Globo, é lógico que a Globo ela é uma empresa privada, então o dono, ela vai agir de acordo com o que o dono dela pensa. Você não é obrigado a assistir a Globo, só que ela tem um alcance, a TV aberta ainda tem um alcance tão grande quanto a internet. Vide os dias que não tinham jogos e passavam reprise de final de um Mundial de um, Libertadores de outro, até mesmo passou a final da Copa de 2002. O alcance que tem a TV aberta é grande. E nisso a Globo ela sempre se posiciona ao favor dela. E não vamos achar que a Globo é boazinha e nem também que ela é a vilona, na minha opinião. Ela age de acordo com o que o seu dono pensa. E aí agora tá essa guerra porque a Globo tá batendo na Copa América, mas aí há quem argumente, mas ela tá passando o Brasileirão e eliminatórias, mas a Copa América não pode ter. Em certo ponto faz sentido, mas só que eu vejo uma diferença. Por exemplo, a eliminatórias, o Chile foi lá jogar na Argentina, só que aí só foi o Chile para a Argentina, o Equador veio para o Brasil, o Uruguai foi para a Bolívia. Agora você pegar todos esses e colocar no mesmo país, vai ser um acúmulo maior de delegações, de jogadores. Eles vão ficar se movimentando aqui pelo país, então corre o risco de no meio do campeonato ter um surto e vários jogadores pegarem Covid, enfim. A Copa América que teve ano passado, está tendo esse ano de novo porque os caras queriam adequar ela junto com a Eurocopa ali, né? Então ficou essa competição que é bem, cara, não tem apreço nenhum, duvido um cara que se importe com a Copa América, mas enfim. E aí tá essa guerra da Globo agora, e aí entra o lado político da coisa, que é quem é apoiador do Bolsonaro tá batendo na Globo porque não, mas eles são hipócritas porque estão passando o Campeonato Brasileiro, não sei o que. E quem é contra o Bolsonaro fala não tem que ter Copa América. E aí virou um fla-flu, que eu já tinha comentado num vídeo aí, que é aquela coisa da política que virou um fla-flu, é o cara que defende a direita de qualquer maneira e o cara que defende a esquerda de qualquer maneira, e aí qualquer coisa vira uma briga.
e agora é essa questão da Copa América. Quem apoia o Bolsonaro, não, porque tem que ter a Copa América, já que tá tendo brasileiro, não sei o que. E o cara nem tá tão polarizado essa discussão que o cara que nem gosta de futebol, ele tá apoiando que tem que ter a Copa América. Não, que é um absurdo. O cara nem gosta de futebol. E do outro lado, mesma coisa, o cara nem gosta de futebol, ele fala, não, não tem que ter Copa América, não sei o que. Então, uma coisa chata que mais uma vez mancha a seleção e o presidente querendo se meter na seleção porque o Tite se posicionou, o Tite e alguns jogadores se posicionaram contra e ficou aquele clima de sexta até hoje e reportagem que os caras vão falar não sei o que e hoje os caras vão jogar contrariado. Então os caras deram uma bela pipocada porque fez todo um suspense, não, todo mundo falou, pô, vai ser finalmente, aí os caras vão bater de frente e não vão jogar, e vai ser uma coisa histórica e tal. E por final acabou que os caras só falaram que vão jogar, mas vão jogar insatisfeitos. Então não surtiu muito efeito, um drama à toa aí essa discussão. E só uma pessoa, dessa entidade, só um saiu perdendo, que foi a seleção brasileira, que foi o afastamento do torcedor e agora virou coisa de politicagem, essa briguinha do Bolsonaro com a Globo com o Bolsonaro e resvalou na seleção e o cara queria tirar o Tite porque o Tite tem um posicionamento diferente que o cara não quer jogar. Puta, que coisa assim lamentável, lamentável. Mais uma mancha da CBF. Acho que levar 7-1 da Alemanha é uma coisa assim horrível, foi uma coisa vexatória, mas é dentro de campo, é uma coisa que não acontece todo dia, não acontece, mas é uma coisa do futebol, ser goleado e golear é do futebol, só que isso que tem acontecido aí nesse caso da Copa América é uma mancha assim histórica para a seleção, que cada vez mais desvaloriza a sua camisa, cada vez mais estraga toda a história que tem a seleção, que a gente vê assim, em documentários antigos, vídeos antigos, como o brasileiro gostava da seleção, como era uma festa, como era uma coisa bonita assim, a relação entre torcida brasileira e a seleção canarinho, e isso foi se perdendo, e acho que nesse episódio virou uma pá de cal, porque agora até quem não gosta de futebol tá falando de Copa América e não Copa América e político querendo tirar treinador, uma coisa assim vexatória. A seleção tá entregue ali, ficou uma briguinha de Globo e Bolsonaro e a seleção ficou no meio e infelizmente é mais uma mancha para a seleção e é uma coisa que me afasta mais ainda da seleção. E o último ponto que eu ia tocar é sobre os jogadores se posicionarem, né? Cara, eu acho que o jogador não é obrigado a se posicionar. Eu acho, na minha opinião, o cara não é obrigado. Ele tem uma profissão, o auge da profissão dele tudo bem, que mexe com emoção, mexe com a paixão das outras pessoas. Mas o cara não é obrigado a se posicionar. Ele é um funcionário de uma empresa como eu sou, como você aí também é. E é claro que eu acho legal quando o cara se posiciona.